Bem, regressão e correlação, tá? Então, suponhamos que estamos fazendo um experimento e nesse experimento nós começamos a registrar uma série de variáveis que estão relacionadas com o experimento, tá? Então, algumas dessas variáveis elas vão estar intimamente relacionadas, tá? Todo experimento, na verdade, está sujeito a erros, tá? Esses erros são considerados independentes, ou seja, pode ocorrer diferenças de valores de experimentos para experimentos por conta da natureza incontrolável dos erros. Tá? Então, quanto melhor for o experimento, né, mais controlado é a ocorrência desses erros, né, menor é a ocorrência desses erros e mais fidedigno fica os valores referenciados ao experimento. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Então, vamos considerar, né, essas verificações do experimento e aí a gente vai tentar descobrir se, na verdade, existe uma correlação de uma determinada variável com outra variável. E outra forma, a gente vai analisar se uma variável x implica na ocorrência de um resultado y. Tá? Então, a princípio, a gente só vai fazer essa verificação da correlação linear, tá? E vocês vão entender que, na verdade, o nosso tratamento descritivo dos dados, tá? Vão ser bastante aproveitados nessa análise. Então, inicialmente, para a gente fazer uma verificação visual, tá? A gente vai fazer uso do diagrama de dispersão. Tá? É uma ferramenta muito importante. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai plotar em um gráfico, tá? A variável x do experimento, tá? Correlacionada com a sua variável y analisada. E aí você plota todas as informações do par de coordenadas x, y das verificações, tá? E aí você vai perceber graficamente se existe alguma correlação ou não, tá? Como aqui nos experimentos, tá? Nós percebemos que aqui existe uma correlação a princípio se mostrando da forma linear, tá? Positiva porque está para esse lado aqui, tá? Enquanto que aqui ela também apresenta-se de forma semelhante, só que com correlação negativa. Então aqui, por exemplo, ela não tem uma correlação linear, tá? Ela se assemelha aqui a uma correlação quadrática, né? Então ela não se aplica à correlação que a gente vai verificar aqui nessa aula. Ou, de repente, ela também pode não ter nenhum tipo de correlação. Tá? Mas para a gente descobrir se existe uma correlação ou não, então a gente vai fazer uso, tá, de uma formulação matemática para a gente entender o desenvolvimento dos dados e compreender se essas variáveis analisadas existe um grau de comprometimento entre elas. Então, a princípio, a gente vai calcular o coeficiente de correlação linear. Tá? Então, ela vai indicar o grau e intensidade da relação entre as duas variáveis. Tá? E também o sentido, se é positivo ou negativo. O resultado desta expressão, que a princípio parece ser um pouco complicada, mas na verdade não é, tá? Ele vai dar um resultado e aí a gente vai comparar com o valor relativo de 1 a menos 1. Ou seja, se ele der próximo de 1, a correlação é positiva e forte. Se a correlação for próximo de menos 1, ela é negativa, mas igualmente forte. E quanto mais ela se aproxima de zero, menor será a correlação entre as variáveis. Tá? Percebam que aqui na formulação, tá, ele faz um grau de simplificação aqui, tá, chamando SXY
como sendo esse denominador, e SXX, essa outra conjunto aqui de formulações matemáticas, e o SYY, essa outra correlação matemática aqui. Isso é bem interessante esse resumo aqui, tá? Porque, na verdade, a gente vai precisar desses dois atributos, tá? Para a gente calcular aí a nossa equação da reta, tá? Então, ele pode ser chamado também, além de coeficiente de correção linear, também como sendo correlação de Capel-Pearson, tá? O coeficiente de correlação, tá? Na verdade, ele é um indicador, tá? Realmente se existe uma correlação entre os dados, mas ele não é um bom indicador do quão próximo realmente significa a relação entre os dados, tá? Então, para a gente ter uma variável que realmente indique essa relação, a gente vai fazer uso do coeficiente de determinação, que nada mais é do que o R2, ou seja, a gente vai calcular o coeficiente de correlação R e vai levar ele ao quadrado. Fazendo isso, tá? Esse valor ele vai variar de 0 a 1. E aí ele vai fazer uma coisa que é bastante poderosa, ou seja, ele vai indicar o quanto a variável dependente y está relacionada com a variação da variável independente x. Ou seja, se você tem valores relacionados com a variável x, tá? O quão vai representar o grau de fidelidade, a sua representatividade a y. Tá? Vamos continuar e talvez no exemplo fique mais simplificado essa abordagem. Tá? Então, considere o conjunto de observações onde foram analisados as vendas e o lucro correlacionado. Tá? Então, a gente tem aqui as observações, né? Foram feitas 8 observações, né? Onde foram colhidas o par de ordenadas. Aqui, no caso, 201 correlacionada com o 17 lucro, 225 correlacionado com o 20, e aí, né, foi formando aí esse par de ordenadas aí até chegar no número 8 de observações. Então, plotando isso aí no gráfico de dispersão, nós teríamos aí esses pares de ordenadas aqui, todos eles plotados no gráfico. Então, só por essa análise, a gente verifica aqui, tá? Que, na verdade, existe um direcionamento aqui para a direita, né, fazendo com que você tenha realmente a ideia de que ele pode representar aí, né, um coeficiente linear e, no caso aqui, desse gráfico, dos dados, de forma positiva. Tá? Então, fazendo uso daquela formulazinha que eu falei para vocês, tá? Que também está relacionada com o método dos mínimos quadrados, tá? Está relacionado também com a questão da média, tá? Então, essa média que a gente vai calcular, ela vai representar exatamente a média, a condição média dos dados apresentados. Então, só retornando aqui, a gente vai traçar aqui a equação dessa reta, que representa aqui o somatório de desvios, tá? Como sendo nulo, tá? Então, a gente vai encontrar a equação da reta que melhor representa esta condição. Então, considerando aí os resultados, tá? E fazendo uso aí da fórmula, a gente percebe que a gente vai precisar de algumas informações. Então, o n, que é o número de observações, então a princípio ele é 8, tá? Então, a gente vai precisar do somatório de x e y, tá? E vai precisar dos somatórios de xi, dos somatórios de yi, vai precisar dos somatórios de xi quadrado, tá? Aqui do somatório de xi para elevar ao quadrado, aqui o somatório de yi ao quadrado, tá? E os somatórios
totais de YI ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer uso da nossa tabelinha, tá? Para simplificar aí as nossas contas. Então, o que é que a gente vai precisar? Vai precisar de xi ao quadrado. Tá? Então, considerando aqui as vendas como sendo xi e o lucro como sendo yi, a gente faz o preenchimentozinho da nossa tabela aí e tira as informações necessárias para o preenchimento da forma. Então, n, que é 8, o número de observações, xi, yi, que é esse valor aqui, referência, e o somatório de xi, que é esse valorzinho aqui, tá? Multiplicado pelo somatório de yi, que é esse valorzinho aqui encontrado. Dividido por raiz de n, que é 8, né? Somatório de xi ao quadrado, que é esse valorzinho aqui, tá? Menos o somatório de xi, que é esse valor aqui, ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado por n, que é 8, somatório de yi ao quadrado, que é esse valor aqui, né? Esse valorzinho aqui, menos o somatório de yi, que é o lucro, ao quadrado. Então, esse valorzinho aqui de 184. Fazendo as devidas substituições aí e resolvendo a equação matemática, a gente vai encontrar um R aí de 0,9529. Ou seja, né, ele vai encontrar um valor aí de correlação positivo, que a gente já sabia pelo direcionamento do gráfico, né, e com uma correlação bastante forte. Tá? Agora, a gente precisa desenvolver os cálculos, tá, para encontrar a equação da nossa reta. Antes disso, tá, vamos calcular aí, tá, o nosso coeficiente de determinação para a gente chegar aí à conclusão. Então, o coeficiente de determinação nada mais é do que o coeficiente de correlação ao quadrado. Tá? Então, a gente vai pegar o valor encontrado lá, vai levar ao quadrado e vai encontrar esse valor aqui, que pode ser colocado como sendo 90,81%. Ou seja, né, aproximadamente aqui, né, 91%, tá? Que representa o seguinte, tá? 91% da variação do lucro, tá, está realmente relacionado com a variação das vendas. Tá? Em outras palavras, tá? 9, que é o complemento, tá? 9% dos lucros não são explicados pela variação do número de vendas. Tá? Então, é uma maneira muito bacana da gente chegar a esse resultado. Por exemplo, se a gente fosse fazer um ensaio de resistência de concreto, tá? Então, a gente faria todos os traços, né? Todos eles muito bonitinhos, todos eles registrando de forma categórica, fazendo um ensaio bem, tentando reduzir aí os erros embutidos no experimento, tá? Aí a gente faria todas as medições, tudo muito bem controlado, tá? E aí a gente pegaria, por exemplo, o valor de brita colocado, o traço colocado, né? Que implica aí, digamos, a quantidade de cimento inserido no traço, né? Então a gente poderia, por exemplo, relacionar, por exemplo, os resultados de resistência com o fator água-cimento. Tá? Então, a gente plotaria os valores, tá, da resistência obtida naquele corpo de prova com o fator água-cimento registrado no ato da amostra. E aí a gente traçaria aí o gráfico de dispersão e verificaria aí a relação entre os resultados. Tá? Então, de uma maneira bem simples, a gente verificaria se existe a correlação ou não, tá? E se essa relação ela existe e é forte ou fraca. Tá? Mas aí a gente calculou, né? A gente calculou a correlação para esse estudo aí, né? Entre vendas e lucro. Falta a gente descobrir aí a equação que representa o experimento. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ajustar os dados,
né, encontrados no experimento, utilizando o método dos mínimos quadrados para encontrar a equação da reta, que a equação da reta é essa daqui, né? Y é igual a x mais b, tá? Fazendo o ajustamento dos dados a essa reta, tá? Pelo método dos mínimos quadrados, tá? A gente tem essas formulazinhas aqui, ó. A é igual, lembram do SXY que eu falei no começo, fazendo a simplificação, é esse valorzinho aqui, é igual ao valorzinho já calculado, tá? Dividido por o SXX, que também já foi calculado. Então, o A fica bastante simplificado, né? Porque aí a gente já teria inicialmente esses valores calculados e aí realmente ficaria bem simplificada a nossa conta. Obtendo aí o nosso valor de A, a gente encontraria o B justamente por essa equaçãozinha aqui, tá? Que é bem simples, né? Na verdade, a gente vai ter aqui o valor médio de Y, tá? Menos o valor de A encontrado, vezes o valor médio de x. Então, substituiríamos aí os valores e encontraríamos aí o valor de A e B e substituiríamos aqui na formulação para encontrar aí o valor da nossa equação. Ok? Então, voltando aí ao nosso exemplo, tá? A gente teria essa condição aí dos dados, tá? E para fazer aí obter a nossa equação, a gente teria que calcular esses valores aqui para encontrar aí o A e o B para substituirmos aí na equação da nossa reta. Então, fazendo aí o uso da nossa tabela, né, como a gente já teria pronta, né, a gente agora só faz a substituição dos valores. Então, o A, nós encontraríamos esse valorzinho aqui, ó, 0,0159, enquanto que o B, tá, nós encontraríamos aqui o valor de 15,66. Então, com os valores de A e B, nós teríamos condições aí de ter a nossa equação da reta. Então, veja que é muito importante também essa equação da reta, tá? Porque aí a gente pode, através da representatividade dos dados, tá? Ou seja, a partir da nossa equação da reta, que representa os dados, fazer uso da ferramenta de inferência. Então, se a gente quer descobrir, por exemplo, o valor do lucro para uma venda de 500, por exemplo, né? Controlando a natureza dos erros, nós substituiríamos aí o valor do X aqui como sendo 500 e encontraríamos aí um lucro de 23,61. Então, pessoal, é uma ferramenta bastante útil, tá? E relativamente bem fácil de se fazer, ok? Se a gente plotar aqui, tá? Aqui no gráfico, né, nós teríamos exatamente essa equação aqui, tá? Como sendo aí a representante aí dos nossos dados. Se a gente pegasse os somatórios dessas distâncias aqui, ó, então, pelo método dos mínimos quadrados, ela representa a soma quadrática aí dos desvios. Ok? Então, ok, pessoal? Até mais.